Então, só um pouquinho. Um minutinho. A Ju tá dormindo já. A Ju já tá embaixo, a Ju já tá embaixo do cobertor. Tá deitada já. Quase, prof. Claro, tô percebendo. As minhas aulas de quarta de manhã também com o pessoal em Guarapuava, a galera começa, toma café nas minhas aulas, toma café, começa a se arrumar nas aulas, pentear o cabelo, umas de roupão, que nem a Andressa, outras de cobertor. Ai, é muito bom. Gente, que bom ver vocês. Ontem não vi a carinha de algumas. Hilda, coloca a câmera. Ontem eu acho que eu não vi a carinha da Andressa, não vi a carinha da Andressa Níquel, não vi a carinha da Hilda, não vi a carinha da Maiara, né, Maiara? Acho que a da Maiara também não vi ontem. Então tá. Eu vou postar até o final da semana a, a aula lá, tá bom? Ai, temos um bebê aí ou não é bebê? Não, não é bebê, né, Renilda? Ó, que eles não Fala, são oi, bebês. Ana. Oi, tudo bom? Você vai assistir a aula com a mãe hoje? A aula vai ser bem legal, pode ficar aí. Viu? Até a criança se anima com uma aula minha. Vamos lá, e nós vamos fazer pesquisa hoje. Oi, querido, oi. Que bom, assistam com a mamãe então, tá? Isso que é diversidade, gente. Isso que é diversidade. Esse é o nosso curso, que coisa maravilhosa. Isso aí. Bom, meus amores, então vamos lá. É, a gente, então, vai falar algumas coisinhas hoje importantes sobre a disciplina de pesquisa, tá? Mas antes de qualquer coisa, ontem, para quem não esteve na aula, a gente fez umas enquetes online lá, depois vocês assistem lá, tá? Com o Mentimeter, que é uma interface bem legal que eu apresentei ontem na aula de tecnologia, e que vocês também podem usar aí nas apresentações de trabalhos de vocês e tal. Então, quem não estava presente, depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu vou postar o vídeo. Hoje eu não vou fazer essa dinâmica, mas eu vou trabalhar com algumas coisas, assim, bem importantes sobre a pesquisa, né? Eu percebo, assim, que vocês estão muito angustiados em relação a muitas coisas relacionadas à pesquisa de vocês, né? Mas coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não se sintam assim tão pressionados, porque pressionado é quem está lá no último ano e não tem pesquisa ainda, tá? Vocês não, né? Oi, Ale. Vocês não, vocês estão começando no segundo ano, com tempo, já estão conversando com orientadores, ou ainda não estão conversando, mas vão começar a conversar. Então, é um processo aí que estamos nos organizando, né? Frente a todas essas mudanças aí com a pandemia, a gente já podia ter avançado um pouco mais, mas eu acredito que a gente está no tempo ainda, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar com algumas reflexões. Eu trouxe umas coisas bem diferentes aqui para vocês. Eu vou apresentar minha tela. Vamos lá. Hoje eu vou trabalhar com Jamboard também, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem não sabe o que é o Jamboard, ontem eu apresentei é, na, na aula de tecnologia, tá? E o Jamboard é um quadro branco em que a gente vai desenhando ou colocando post-its e tal, tá? Então, assim, primeira grande imagem da noite, né? A minha pesquisa em educação. Por que eu escolhi esta imagem, tá? Então, eu quero que vocês olhem para ela e me respondam aí por que eu escolhi essa imagem. Quem vai ser a primeira corajosa a me explicar por que eu escolhi essa mensagem? Essa mensagem não, essa imagem. Quem se habilita? Senão eu vou fazer chamadinha.
Vou fazer chamadinha. Porque tem dois caminhos? Ah, quem tá falando? É que A Ju. eu não tô enxergando o Meet, Ju. Tá. Que relação tem essa imagem com a pesquisa de vocês? Por que que eu escolhi essa imagem para a gente começar a discutir a aula de hoje? Tá, eu vou dar um chute. Chuta, chuta. Mas não chuta muito, porque o Thomas já tá me chutando tanto. Eu só fico recebendo chute. Eu acho Ah, que é tipo um divisor de águas. No sentido assim, você tem dois caminhos, eu acho. Ou que você vai escolher, que você vai prosseguir e tentar fazer a sua pesquisa, e o que você vai deixar e não vai deixar por isso mesmo, que não vai prosseguir. Ou vai uhum, para um rumo não muito que você seja um bom rumo, por assim dizer. uhum. Tá. Vamos escutar mais pessoas. Vamos lá. Quem mais? Vamos, pessoal. Eu não tô conseguindo falar, consegui, abriu. Abriu? Aí, bom, eu já penso que existem diversos conteúdos que eles vão abranger outros, né, conteúdos menores. Então, eu acho que a nossa pesquisa, ela deve ter um foco bem centralizado em determinado assunto. Então, acho que seria esse o caminho. Sei Tá. lá, acho que é isso que essa imagem diz. Tá. Mais uma pessoa, por favor. Acho que é que nem a Alessane disse, que na pesquisa vai ter vários caminhos e a gente vai ter que escolher algum para seguir. Uhum, tá. Agora sim, eu vou fazer uma outra pergunta. A pessoa mais apavorada da sala, a mais apavorada com o TCC dela, fala agora. O que que você está olhando para essa imagem? O que que ela representa para você em relação à tua pesquisa? Quem é a mais apavorada da sala hoje? Eu? Todo mundo abriu agora o microfone. Quem falou eu? Ju, eu já Hum, falei ontem que eu tava morrendo de medo, né? Porque eu não entreguei nada. Eu tô exatamente no meio dessa estrada, não sei nem para que caminho que eu vou. ah, tá. Ontem nós conversamos bastante sobre organização, né, gente? Organização. Então, olhem para essa imagem e vejam aqui, ó, que nessa estrada retinha, que depois ela faz dois caminhos, a estrada retinha aqui é o curso de vocês. Daí vocês chegam no segundo ano, bem ali na bifurcação eu tô ali, tá? Bem aqui, ó, onde eu vou colocar, ó, eu tô bem aqui, ó, tá? Eu vou me desenhar aqui. Aqui tá a prof. Manu olhando para vocês e dizendo assim: olha, gente, agora vocês ou seguem por aqui, ou vocês seguem por aqui. E aí vocês falam assim, mas como assim, prof? Como? Como assim segue por aqui ou segue por lá? Quem eu devo seguir, né? Então aqui eu vejo muito isso aqui, ó. Na cabecinha de vocês, tá? Isso aqui é vocês, eu tô aqui, mas vocês estão junto comigo nessa bifurcação. E vocês estão aqui, falam assim: meu Deus, como assim? Vai para lá, vai para cá, faz o quê? Lê o quê? Fala com o professor, escreve alguma coisa, te entrega alguma coisa. Vocês estão nesse movimento de muitas incógnitas. E eu vou falar para vocês que vocês estão no momento certo. Estão no momento certo quando eu falo que estão no momento de incógnitas. Imagine se vocês já soubessem de tudo, vocês não precisariam fazer nenhuma pesquisa, né? Então, vocês estão no momento certo em que, se vocês não tiverem perguntas para responder, vocês não vão ter pesquisa. Eu já estou falando sobre isso com vocês há muito tempo. Se vocês aqui não tiverem dúvidas,
vocês não vão realizar nenhum tipo de pesquisa. Ou seja, como assim, prof? Eu tenho que ter dúvidas para mim realizar minha pesquisa? Isso mesmo, tá? Então, tem que ter dúvidas. A pesquisa só acontece, vou colocar aqui, pesquisa só vai acontecer se você tiver perguntas para responder. Esse aqui é o grande segredo, tá? De qualquer pesquisador. Deixa eu só aceitar alguém aqui. Voltando lá. Então, assim, parece muito louco isso que eu tô falando para vocês, mas eu já disse na primeira aula, na segunda, na terceira, na quarta. Isso quer dizer o seguinte, que se vocês não tiverem um problema de pesquisa, que é essa pergunta para responder, vocês não vão pesquisar nada, né? Então, essas perguntas estão relacionadas ao, vou colocar aqui, problema de pesquisa. Muitos de vocês já conseguiram organizar esse problema de pesquisa. Outros ainda não. Vão ter que conversar com o orientador, vão ter que perguntar, professor, dentro desse tema X, que pergunta eu posso responder? Qual pode ser o meu problema de pesquisa? Um erro grave de vocês aqui, ó, nesse momento em que vocês estão aqui, nessa bifurcação, uns já estão falando com um orientador, outros estão aqui emperrados e tal. O primeiro erro, vou colocar aqui, ó. Primeiro erro de vocês. Vai falar assim, professor, você me passa alguns materiais para ler sobre um determinado assunto? Gente, não falem isso para o orientador. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui. Não falem, não perguntem isso para o orientador. Todo mundo faz essa mesma pergunta, sempre. Por quê? Porque quando tu vai ao orientador, quando tu já vai com uma intenção de pesquisa, você já tem que ter lido coisas sobre isso. Você não vai fazer essa pergunta agora, tá? Por quê? Porque você já tem que ir bem instruído sobre o que você gostaria de pesquisar. E depois o professor vai te ajudar a lapidar esse teu problema de pesquisa, tá? Depois ele vai te dar leituras mais direcionadas e tal. Então, assim, por favor, não seja essa a primeira pergunta que vocês vão fazer para o orientador de vocês, tá? Por isso que a intenção de pesquisa que vocês agora vão encaminhar para os orientadores, que eu vou ajudar vocês a organizar e a corrigir, ela tem que ser uma boa intenção de pesquisa, né? Não pode ser um papel qualquer, não pode ser uma escrita qualquer, tá? Você tem que mostrar para o teu orientador que você quer muito aquilo, mas que você precisa de alguns ajustes, algumas ideias, lapidar o quê? Isso aqui, ó, lapidar o problema de pesquisa, ou seja, o teu problema de pesquisa, tá? Aí, quando você lapidar o problema de pesquisa, então aqui, ó, quando você lapidar o teu problema de pesquisa, tiver ele bem definido aqui, com teu orientador, aí você ou vai para esse caminho ou vai para esse. Mas dependendo do quê? Das orientações da pessoa que vai estar junto com você, te ajudando a escrever, te ajudando a entender melhor o problema de pesquisa, te ajudando a ir em loco, pesquisar e assim por diante. Tá? Certo? Agora, depois que eu fiz tudo isso aqui nessa imagem, qual é a visão de vocês? Mudaram um pouco a visão de vocês dessa imagem ou não?
Alguém fala, por favor. Não mudaram? Mudaram? Eu mudei, porque eu falei uma coisa totalmente nada a ver. O E que que você também mudou? diminuiu aquela ansiedade de fazer tudo e saber. Quando a gente trava, dá aquela empacada, sempre tem, e aquela ansiedade, aquele desespero de ter que continuar escrevendo e não saber o que escrever. É, porque você tem que ir por partes. É um passo, depois o outro, né? Mas tem algumas coisas que a gente não pode fazer e outras que a gente deve fazer e não faz. Então é por isso que eu tô aqui no segundo ano falando sobre isso com vocês, tá? Agora eu trouxe umas charges para a gente conversar. Ontem a gente já falou sobre organização, né? Organização dos nossos estudos, de como a gente está lidando com esse movimento de pandemia, de como a gente está lidando também com as nossas aulas, com as nossas atividades. Então, para quem não estava ontem, eu falei muito sobre isso, no sentido assim, ó, de vocês estarem sempre motivados, mas se organizar, gente, se organizar nos estudos, nas suas atividades, tenham uma agenda ou tenham um planner, alguma coisa assim que ajude vocês a se organizar, tá? E daí eu trouxe essa primeira charge, né, falando em relação ao trabalho de pesquisa de vocês. Aí algumas coisas já escutei por aí, né? Daí imaginem vocês ali no computador. Nossa, oh meu Deus, o prazo para finalizar o meu TCC está quase acabando. Eu preciso terminar o quanto antes. Aí passa lá, ó, umas horas, ela. Mas antes eu vou dar uma passadinha pelo Orkut, né? Na época que tinha o Orkut. Ah, mais uma hora. Ah, agora pelo Facebook, depois pelo Twitter. Ah, agora eu vou no YouTube. Meu Deus do céu, o prazo para terminar isso está acabando. Isso resume muito o que a gente falou ontem, né? Não é só com o TCC, são com todas as nossas atividades. Se fosse presencialmente, nós iríamos fazer a mesma coisa. Mas às vezes a gente começa a se perder. Então, quando a gente está falando de pesquisa, a pesquisa é o seguinte: eu tenho um cronograma, né? Lá na intenção de pesquisa, eu já coloquei esse cronograma para vocês. O que, que é o cronograma? É todas as partes da pesquisa relacionadas a uma ação e a um tempo. Então, eu tenho alguma coisa para fazer num tempo X, né? O que é mais importante para mim? Ficar nas redes sociais agora, tal, descansando um pouco. Claro, isso é importante também, mas, não, semana que vem eu vou fazer. Ah, semana que vem eu dou uma olhada, passa a semana que vem, você não termina, você não se organiza e fica tudo acumulado. Aí eu vou dizer para a prof, não te entreguei nada, né? Cuidado. Então vamos nos organizar em relação a isso. Quando a gente fala de um cronograma de pesquisa, ali você tem que colocar o passo a passo da tua pesquisa. Então, primeiro eu vou mandar a intenção de pesquisa para o meu orientador, eu vou conversar com ele, eu vou lapidar o meu problema. Aí sim, esse professor vai me dar sugestões de leitura e tal. Tem orientando que não entra em contato com o orientador, ele fica esperando o orientador chamar ele. Não pode fazer isso. Qual é o teu planejamento? Tá? Ah, eu sou orientanda da Manuela, aí na sala tem umas, tá? Vou falar da minha questão. Ah, eu sou orientando a Manuela, mas ano que vem eu falo com ela, ano que vem ela vai estar melhor, né? Vai estar mais tranquilo. Mas eu nem discuti problema de pesquisa com ela, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Claro, eu não vou poder discutir hoje com a Manuela sobre isso, mas ela vai ter um horário, um dia e um horário que a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Então, assim, o professor talvez não vá poder te atender já no primeiro dia, mas você vai agendar um encontro com ele, você vai conversar com ele, você vai mostrar o texto que você fez, né? E para tanto, vocês precisam se organizar em relação à escrita, né? Trocar algumas ideias com o professor de pesquisa e assim por diante, tá? Então, isso aqui em relação à organização de vocês, as prioridades.
Agora vamos às charges, sátiras, né, sobre a pesquisa de vocês. Isso aqui eu achei muito legal, vou ler, tá? Receita para, aqui fala uma monografia, mas eu vou falar receitas para um TCC. Ingredientes, um tema atual. Bom, eu acho que eu já falei muito sobre isso com vocês, né? E saíram temas, assim, bem legais dessa turma. Depois, outro ingrediente, um projeto para a base, né? Que é o que vocês vão já ter no ano que vem, um projeto já formatado, porque a gente já vai começar a organizar esse projeto esse ano. Então, se vocês têm um bom projeto, e nesse projeto tem um bom problema, uma boa justificativa, vocês entendem todo o processo de tipo de pesquisa e tal, gente, isso é tudo, tá? Outro ingrediente, uma porção de criticidade. Isso quer dizer o seguinte: vocês precisam ser críticos, mas o que é ser crítico? É só ficar criticando alguma coisa? Não. É você saber analisar aquilo que você quer pesquisar. Né? Não é você só contar, mas é você analisar. Então, esse é um processo de pesquisa que demanda muita leitura de vocês, muita sensibilidade, muita organização, tá? Outros ingredientes, fontes diversas a gosto, ou seja, você não pode ter uma única fonte de pesquisa, você tem que ter várias fontes de pesquisa. Quem vai te ajudar com isso? Teu orientador. Outro ingrediente muito importante, 500 gramas de bom senso, né? Tem aquele orientando que não procura orientador, mas tem aquele orientando que procura demasiadamente. Cuidado com isso. Outra coisa, professor, eu acho que é isso, e eu vou escrever isso e pronto, acabou. O que você me fala, eu não quero nem saber. Gente, por favor, cuidado, né? Tem alunos, às vezes, que a gente fala, olha, vai por esse viés, escreve dessa forma, pense dessa forma. Aí o aluno fala assim, professora, eu não consigo fazer isso, mas nem tentou. Daí a gente pergunta, mas você leu o texto? Ah, eu li assim por cima. Tá, tu estudou o texto? Não, eu só li. Mas daí, cadê o bom senso aí? Gente, quem é responsável pela pesquisa de vocês é vocês mesmos, né? Outro ingrediente, 1 quilo de persistência e determinação. Eu não colocaria nem 1 quilo, eu colocaria uns 10 quilos aí, de muita persistência e determinação, ou seja, você precisa se organizar, tá? E também uma forma, né, que é o padrão ABNT, que todos os tipos de trabalhos acadêmicos precisam seguir um padrão ABNT, e a gente vai estudar isso nessa disciplina, tá? Aí eles colocam lá, modo de preparo. Com 1 quilo, eu colocaria 10 quilos, né? Com 1 quilo de persistência e determinação, junte o tema ao projeto e misture bem, até surgir claramente o objeto, os objetivos, a justificativa e a metodologia. Isso aqui vocês já começaram a construir nessa intenção de pesquisa, né? Acrescente diversas fontes e refogue com criticidade, até que o conteúdo adquira consistência. Unte a forma, padrão ABNT, com bom senso e acrescente o conteúdo. Distribua em capítulos de forma homogênea. Ao final, leve para apresentação perante a banca examinadora durante 30 a 40 minutos, a 45 minutos. Né? Eu achei muito bom isso aqui, muito bom mesmo. Para vocês entenderem que para preparar essa pesquisa, ela demanda muitos ingredientes, demanda tempo, demanda amor, demanda criticidade, demanda detalhe. Quantas de vocês aqui, agora eu vou sair um pouquinho da apresentação, que eu quero ver a carinha de vocês. Quantas de vocês aqui conseguem fazer pão? Levanta a mão aí. Pão. Uma, gente. Uma. Ai, pelo amor de Deus. Mostrem-se nas câmeras. Ah, 2.
Tá, 3. Ai, que bom. 3. Eu vou encomendar uns pães de vocês. Quem mais sabe fazer pão? Porque pão é difícil, né, gente? Ó, 4. Pão é difícil. Tem uns que sai uma pedra, né? Opa, opa, tem mais gente. Isso quer dizer o seguinte: pão eu considero uma coisa difícil. Mas para quem sabe fazer, não é difícil, certo? Não é difícil. Agora, quem faz um bolo assim de chocolate assim bem fofinho assim, sabe? Aquele assim, sabe? Que fica flocado. Quem sabe? Levanta a mão. Tem gente que não vai levantar a mão em nenhuma das minhas colocações. Ó, tem uma que faz aquele bem flocado. E a gente tem que aproveitar isso quando a gente voltar. Ó lá, mais uma. Opa, opa, mais uma. Isso, isso requer o quê? Detalhe, não é? É detalhe, detalhe quando você faz um pão ou quando você faz um bolinho flocado, assim, bem fofinho, bem gostoso, que ele fica uma semana fofinho, né? Ele não fica fofinho só ali quando sai da forma, ele fica a semana inteira fofo. Você fica assim, cara, como assim, né? Depois, ó, quando a gente voltar dessa pandemia, eu quero experimentar tudo isso, tá? Eu quero dizer o que para vocês? Que a pesquisa também precisa desses detalhes. Detalhes. Quando vocês fazem um pão ou fazem esse bolo bem fofinho. Vocês têm um segredo, não tem? Vocês têm um segredo para fazer assim, porque tem gente que faz, fica embatumado, pode fazer 10 vezes o bolo, fica embatumado, fica aquele troço duro, entendeu? Já sai da forma ali do forno duro. A Jaqueline não falou nada. Jaque, como que é o teu bolo ou o teu pão? Deve ficar duro. É ou não? Eu nem sei fazer, só para começar, porque a minha mãe que faz, eu só sirvo para comer. Viu? Por isso que ela nem respondeu, ela nem ousou, né? Fala lá. Gente, mas é o detalhe, né? É o detalhe. Se tu perguntar assim, fulana, como que tu faz um pão? Ah, eu junto os ingredientes ali, tem um tempinho, tem que estar quente, blá, blá, blá. Se eu fizer a mesma coisa que ela, vai ficar uma pedra. Eu posso jogar na parede e aquele troço nunca vai crescer. Eu posso usar os mesmos ingredientes que ela tá usando, gente. Não dá certo. Ai, mas tu não faz com amor. Não, até tento, só que eu já falo antes. Cara, eu não sei fazer pão, né? E aí muitos de vocês falam assim, cara, eu não sei fazer pesquisa. Só um pouquinho. Muitos de vocês já falam assim, eu não sei fazer isso. Meu Deus, eu não sei escrever. Eu já escutei muitos alunos meus falando isso. Prof, mas eu não sei escrever. Eu vou ter que fazer umas aulas, sabe, para mim aprender a escrever, para depois eu escrever meu TCC. Mas só um pouquinho. Mas que coisa. Sério, é isso? Primeiro, vocês precisam fazer o quê? Estudar sobre o assunto. Isso sim. Conversar com pessoas que estudam aquilo, fazer perguntas. Aí sim, tá? Então, essa receita de TCC, ali que eu apresentei para vocês, tem tudo a ver com o que eu tô falando agora. Tá? Muita sensibilidade, muito cuidado e principalmente muito amor pelo tema de vocês. Vocês têm amor pelo que vocês vão pesquisar? Me digam. Se alguém tá em dúvida, tem que procurar outra coisa. Vocês têm que ter muito amor pelo que vocês querem pesquisar. Sabe? Eu vou falar uma coisa agora para vocês assim. O coração tem que bater forte quando vocês falam da pesquisa de vocês, sabe? Alguém vai dizer assim, ai, que ridículo isso, Manuela, que você tá falando. Ai, amor, nananana. Mas é verdade, você tem que ter muito carinho pela tua pesquisa. A gente brincava muito no mestrado e no doutorado com minhas amigas, né? Uma amiga minha falou assim, nossa, Manuela, quando você fala do teu tema, da tua tese,
o teu olho brilha, sai um monte de estrelinha assim, sabe? Eu não sei como, mas eu vejo assim, teu olho fica assim, cheio de estrelinha. Deus, assim, sério? Dela assim, Deus, mas da onde que sai estrelinha, né? Ela falou assim, não, porque a gente vê amor naquilo que você faz, naquilo que tu quer pesquisar. Tu fala com muito amor. A gente tem dúvidas, alguém falou assim, eu gosto muito, tenho muita curiosidade, isso é o princípio, mas assim, o amor é quando você diz assim, cara, eu quero muito pesquisar isso. Vocês têm que ser referência naquilo que vocês estão pesquisando, né? Esses dias, uma menina me encontrou, não sei da onde, que ela estava pesquisando também sobre Entre Rios, né? Onde eu pesquisei, e ela falou assim: nossa, encontrei muitos textos teus e tal, queria fazer uma entrevista, ver no que você pode me ajudar e tal. E eu pensei assim, meu Deus, mas, né? Tem outras pessoas também que estudaram. Aí ela falou assim: não, mas exatamente o que eu estou pesquisando é o que você pesquisou, e as outras pessoas não pesquisaram isso ainda. Então, isso também tem a ver com a relevância. Por isso que eu sempre falei para vocês: olha, a justificativa é muito importante quando vocês fazem um trabalho. Então, o que eu escrevi já foi importante para alguém. Então, isso indica uma relevância. Estou dando esses exemplos para vocês, assim, de coisas que, né, aconteceram comigo e que vai acontecer com vocês também nesses movimentos aí, tá? Vamos voltar aqui. Próxima charge da noite. Olhem lá. Ó, próxima charge. O reizinho aqui. Já descobriu o que é um TCC? O outro. O resultado não é conclusivo, senhor. Contudo, analisando o comportamento terráqueo, suspeito que trata-se de uma tecnologia letal. Eu adoro isso. Gente, vou até parar aqui para vocês me olharem. Gente, parece uma coisa que vai matar vocês. É letal. Vocês ficam pensando nisso. Cara, esse troço vai me matar. Entendeu? Eu não vou sobreviver até o 4º ano. Quem já pensou isso, levanta a mão. Sejam sinceros. Aham. E quem tá só com a fotinho aí, eu tô anotando, tá? Quem não quer se mostrar hoje. Gente, o TCC, a pesquisa, não vai matar ninguém. Pelo contrário, vai ajudar vocês a evoluir. Mas se vocês ficarem pensando, isso vai me matar, isso vai me destruir, isso vai ser o cúmulo da minha vida, aí vai ser, tá? Vou contar uma coisinha bem rapidinha do que aconteceu comigo no doutorado agora. Então, eu sempre tive uma abertura muito grande com a minha orientadora e tal, e ela sempre me incentivou: Manu, você conhece esse objeto, vai fundo, e você né, e você é uma doutoranda, você tem que ter autonomia de pesquisa e tal. Não é só porque era doutoranda, porque vocês também têm que ter autonomia de pesquisa, né? Mas ela sempre me deixou muito à vontade, muito aberta, tudo. E assim, em alguns momentos, eu entendia que ela estava me deixando, mas não era. Ela já falava para mim: você tem autonomia. Você, enquanto pesquisadora, tem que ter autonomia. Então, você já gosta do teu objeto, você conhece o teu objeto, então você precisa escrever. Mas os medos que a gente tem é que acha que aquilo vai matar você. Em algum momento eu também pensei que a tese ia me matar, mas agora no finalzinho mesmo, porque eu queria apresentar, eu queria acabar com isso. E quando eu acabei, eu olhei para mim mesma e falei: nossa, eu sofri em vão. Tudo bem, eu escrevi 316 páginas, né? Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, como que eu escrevi isso? Mas no final, eu falei: isso aqui valeu a pena. Porque eu evolui muito durante os 4 anos. Então, é isso que vocês têm que pensar. O quanto vocês precisam evoluir enquanto professores em formação. A pesquisa só vai ajudar vocês nisso, a evoluir enquanto seres humanos. Vocês já são muito diferentes do 1º ano,
São maduros, né? São pessoas assim que buscam sempre o melhor para vocês, estão aqui porque querem ser melhores do que vocês mesmos, né? Em todo esse caos, vocês estão aqui. Então, a pesquisa não vai matar vocês, tá bom? Não é letal, não é letal, beleza? Tá, vou para a próxima charge. Hoje eu tô engraçadérrima, olha lá. Hoje eu tô. Trouxe outra charge. Hoje é para relaxar, tá? Ó, trouxe outra. Vocês estão pensando assim, o que que vem depois disso aí, né? Eu nem vou olhar a carinha de vocês lá no Meet, porque eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso. Mas olha lá. Aí tá aqui, ó, o orientador e vocês, tá? Aí o orientador fala assim, você já escreveu um monte de coisa, né? Daí o orientador fala assim, você escreveu esse capítulo apenas com uma fonte? Um texto só? Tipo assim, escreveu um capítulo enorme de 30 páginas, né? Quando é capítulo. Mas escreveu uma sessão inteira lá, por exemplo, de 6 páginas no TCC de vocês, com um texto só. Aí vocês respondem, prof, todos os autores diziam a mesma coisa. Então, eu escolhi um só. Vou olhar a carinha de vocês. Vou olhar. Gente, aí o professor me indicou um texto do Luiz Gasparim. Então, eu vou ler aquele texto, pronto, e acabou. Mas lá no final do Gasparim, lá do texto do Gasparim, tem um monte de referência que ele usou para fazer aquele texto dele. E você fala assim, essas são só referências. Não, ali tá a fonte do trabalho dele. Ele leu Marx, tal, né, tal texto. Ele leu, sei lá, fulano de tal. Mas será que eu preciso ler isso? Dependendo, vai precisar ler. Por que não? Certo? Então, o segundo erro, nunca usem um texto só para. Tá, mas eu te dei 10 textos para ler. Quais você leu? Eu só li um. As minhas orientandas já sabem que isso é um grande problema. Comigo é, né? Eu te dei 10, você lê um e diz, pois é, professora, então aqui, ó, escrevi umas 4 páginas aqui para ti, dá uma olhadinha o que tu acha. Vê se eu tô no caminho certo. Eu não vou ler, né? Se eu te dei 10 textos e você usou um e escreveu lá 6 páginas, vê se eu tô no caminho certo, não. Você vai ler tudo aquilo, você vai organizar a tua ideia e você vai escrever aquela sessão inteira, daí eu vou ler. Tá? São dicas. Tô engraçadinha, né? Vou apresentar outra charge. Olha lá. Próxima. Essa é muito boa. O orientador e vocês aqui, ó, tá? Aí o orientador fala: não adianta ficar. Aqui eles erraram, né? Não adianta ficar nervosinho. Reescreve este capítulo inteiro. Gente, vou contar uma experiência para vocês. Vocês não conhecem o professor Paulo Guilhermetti, mas ele foi meu orientador na graduação. E ele é o meu mestre, ele é, nossa, a minha vida. Ele me ensinou tudo o que eu sei, foi ele que me ensinou. E ele é professor no nosso departamento também, né? E aí, um dia, eu queria matar ele. Eu queria estrucidar. Eu queria falar assim, professor, eu não quero mais ser tua orientanda, né? Porque ele chegou e a gente tinha versões. Versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, e assim ia, sabe? E ele dizia, quando tu me trouxer a terceira versão, tu traz a primeira e a segunda. E era assim, ele pegava, tipo aqui tava o meu texto, tá? Ele riscava assim, ó, riscava, e dizia assim, reescreve tudo de novo. Não, tá bom. Um dia ele me entregou aquilo 10h30 da noite, e eu fiquei pensando, olhei pra minha amiga, eu falei, se tu quer saber de uma coisa, tô no início do quarto ano, eu vou desistir desse troço aí.
Ah, não vou continuar mesmo? O cara disse que tá tudo errado. Como assim tudo errado? Eu tenho que reescrever esse troço. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho tantas coisas para mim fazer. E aí ela falou: calma, vamos chegar em casa. A gente morava junto, né? Eu e ela. Vamos para casa e eu vou ler com você. Ela era muito minha amiga. Ela falou assim: eu vou ler com você e tal, tal, tal. Ela assim, eu vou fazer isso por você, porque amanhã ele também era orientador dela, porque amanhã quem recebe o texto sou eu. E tá, chegamos em casa, eram umas 11 horas, e a gente foi ler. Aí ela lia, e eu disse assim, meu Deus, isso tá horrível. Meu Deus, como eu escrevi isso? Nossa, mas o professor tem razão, tá uma porcaria, que vergonha que eu entreguei isso para ele. O que que aconteceu? Terceiro erro. Você escreve uma coisa e você não lê o que você escreveu e entrega para o orientador, porque você quer entregar alguma coisa. Terceiro erro, nunca faça isso. Sempre peça para alguém olhar para você antes. Esse é um erro muito grave na pesquisa, tá? Nunca façam isso, por favor. Tem professor de pesquisa para ajudar vocês a fazer isso. Então não fiquem brabinhos, porque o orientador fala, vai escrever de novo. Isso aqui não tem nada a ver com o que você escreveu, tá? Próximo. Vamos lá. Ó, esse é muito bom. Porque eu passei por isso, né? Não é uma charge. Mas de tudo isso que a gente falou, a gente tem que aprender alguma coisa, né, gente? Nesse mundo em que nós estamos, o que a gente vai encontrar de texto e tal, ou a gente vai pesquisar, ou a gente vai analisar, não é conhecimento, tá? É informação. Então, hoje, no mundo em que nós estamos, a gente tem muita informação, muita informação. Só que o conhecimento não são essas bolinhas soltas aqui, ó. Não são as informações. É como nós organizamos, sistematizamos. Essa é a palavra. Como nós. Então, aqui, ó, vou colocar aqui. Conhecimento é igual a como sistematizamos as informações que obtemos. Isso é conhecimento. Então, você só vai conseguir discutir isso com o teu professor e tal, então eu vou colocar aqui, o teu orientador, quando você conseguir fazer essa sistematização aqui, ó. Sistematizar o que você aprendeu. Tá. Uma coisa importante, com uma fonte só com uma bolinha aqui, ó, você vai conseguir sistematizar um conhecimento? Não, precisam muitas informações. É isso que eu estou falando até agora para vocês. Não adianta vocês, aqui são outros erros, né? Que eu fui falando, ó. Aqui. Erro 4. Ler versus estudar um material. Tem gente que faz o seguinte: lê o material e disse que estudou. Cuidado. Ler é diferente de estudar, tá? Eu só vou conseguir sistematizar quando eu ler e depois estudar. Por isso que no início da disciplina eu dei todas aquelas aulas lá de fichamento, sistematização de ideias, darará. Aquele é um material, gente, que vocês têm que usar para a vida de vocês têm que ir lá retomar aquele material e usar aquilo para estudar, tá? Então, isso aqui, ó, sempre quando vocês tiverem alguma dúvida assim, será que eu tô no caminho certo e tal? Bom, ok, agora eu sentei para me organizar em relação ao meu TCC. Olhem essa imagem. Quais são as minhas informações e como eu estou sistematizando essas informações. Até aqui, como estamos?
Estão entendendo isso? Estão conseguindo internalizar? Tá? São todas coisas assim que eu fiz hoje para a gente pensar sobre pesquisa. Ah, mas a professora só está brincando hoje na aula. Não, isso aí é conteúdo, né? Que eu já tenho falado para vocês. E nessa aula de retorno à disciplina, quando a gente vai falar sobre as intenções de pesquisa que vocês têm que me entregar para me corrigir e tal, eu preciso conversar sobre isso porque eu estou sentindo que muitos de vocês estão achando que a pesquisa é letal, vai matar vocês. Então, para tudo e começa do zero, tá? Encarem com amor, com sinceridade, com tranquilidade, e uma palavrinha chamada, assim, super chave, que se chama organização. Quem não tem organização, não pesquisa, não tem sucesso na pesquisa, tá? Então, só para a gente, agora eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, para a gente finalizar, tá? É o seguinte, ó. Vamos falar sobre as intenções de pesquisa. Nem vou olhar a carinha de vocês aí no Meet agora, tá? Eu tô falando que as intenções de pesquisa tem que ser uma coisa boa, ó, positiva, positiva. Quando vocês forem escrever as intenções ou reescrever, digitar, pensem de forma positiva nisso. Ai, não, eu tenho que escrever isso, eu tenho que entregar para a Manuela, eu tenho que entregar para o meu orientador. Não, positivo, tá, gente? Então, é o seguinte, eu vou dar mais um prazo para vocês aí, tá? Quem não compartilhou comigo, palavrinha-chave, compartilhar. Eu não quero por e-mail, né? Eu quero compartilhado no meu Gmail, no mpires@unicentro.br. Então, vocês vão compartilhar comigo até o dia 11 de agosto. Algumas pessoas já compartilharam e já estão na minha agenda de correção, tá? Que inicia na próxima semana. Então, isso aqui, por favor, as intenções de pesquisa até o dia 11 de agosto, tá? E eu já vou colocar também isso lá no nosso grupo de pesquisa para quem não assistiu essa aula, certo? E na próxima aula, então, vou colocar aqui um recadinho para a próxima aula, que é dia 11, tá? Para a próxima aula, dia 11/8. Então, nós vamos começar a falar sobre enfoques epistemológicos da pesquisa, tá? Nós vamos falar sobre o positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico dialético. Mas primeiro na próxima aula, a gente vai falar o que é enfoque epistemológico, tá? E vamos falar sobre o positivismo. Aí depois, no dia 18, sobre fenomenologia e dia 25 sobre materialismo histórico. Então, só para a gente colocar aqui, para todo mundo ter esse calendário. Então, aqui nós vamos falar no dia 8, uma aula. Aí, dia 18 não, né, gente? Aqui é dia 11. Dia 11, aqui dia 18 e aqui dia 25. Então, uma aula para cada enfoque epistemológico, tá? Essa é a nossa agenda de trabalho aí para as próximas 3 aulas. Certo? Então, tiraram foto aí e tal, não precisa tirar foto, fiquem tranquilos. Eu já estou compartilhando com vocês lá no grupo. Ontem, quem trabalhou comigo no Jamboard já viu isso, tá? Então, aqui, ó, qualquer pessoa com o link, vou copiar o link, e aqui eu já vou colocar lá no grupo, certo? Então, agora que vocês já vão... Eu já vou sair aqui da apresentação, eu quero escutar um pouquinho vocês enquanto eu compartilho lá no grupo.
tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Link do nosso quadro de hoje. O link todo mundo pode acessar. Intenções de pesquisa até dia 11 de agosto. Tá? E nossa agenda de aulas está no último quadro da apresentação acima. Então, tem todas as informações aqui, todo mundo pode buscar. E vou colocar também lá no Moodle, tá bom? Então, terminamos a aula de hoje, tá? Agora eu quero escutar um pouquinho de vocês sobre as impressões. O que vocês acharam sobre o que eu falei, Aniquinha? Porque a gente não discutiu muito pouco, agora que a gente vai começar a nossa discussão mesmo. Mas sobre o que eu falei até agora, das provocações e tal, comentem um pouco comigo, tá? Eu vou começar pela minha tela aqui. A primeira da minha tela é a Alessane, então eu vou fazendo a sequência aqui, tá bom? Para mim não me perder. Vai lá, Lê. Eu tô ferrada. Você tá achando que a pesquisa é letal, né? Não, eu tenho que ler muito. Hã? Eu vou começar por isso, eu preciso ler. Ah, Bom, eu tô nessa, né? Que a pesquisa vai me matar, mas agora eu vou iniciar com calma. Vamos por partes, como você disse. Vamos com amor, vamos buscar conhecimento. com amor, com tranquilidade, tá? Se você achar que ela é letal, ela vai te matar, com Vai. certeza. E ela vai. E ela já tá começando a te matar, porque você acha que ela é letal, entendeu? Tá? Muito bem. Já aqui é a segunda aqui. Tenho que aprender a me organizar. Definitivamente. Isso é muito bom. Uhum, Não só pensando no TCC, mas em tudo. Porque uhum. eu sou a pessoinha da segunda, acho que foi da primeira ou da segunda charge ali, que vai para uma coisa e vai para outra e vai para outra. Ah, meu Deus, tá acabando meu tempo. Daí A você vai primeira fazer. já aprendi primeiro. Mas também eu sou aquele tipo de pessoa, assim como eu fiz o meu texto que eu te enviei agora, o último, Uhum, né? Eu sabia que eu tinha que fazer o texto, então eu sentei e falei, eu vou fazer o texto. Escrevi tudo de uma vez, o que eu queria colocar. E depois que eu escrevi, eu voltei relendo o meu texto, que a primeira vez sempre ficou uma porcaria, e fui corrigindo e acrescentando informações que eu achava necessárias. uhum. Joia. Ju, Eu só tô a Jaque. A mesma coisa. se organiza, dona Juliana Baluta. Pode deixar, que agora eu vou entrar nos eixos. Acho bom, vou ter que cobrar isso aí. Você Tá vai. bom, Bruno. Renilda. Oi, professora. Eu achei bem legal, interessante as dicas, né? Quando a professora falou a primeira vez lá que para não pedir o orientador uma leitura, eu já tinha pensado em pedir. Ainda bem que eu não faltei na aula hoje. Foi muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E o segredo mesmo é a gente se organizar. Tem que levar organizado para a gente não se perder, É verdade. né? Muito bom. Lu, Então, professora, depois da aula, eu acho que eu tô igual a Alessandra também. Acho que, ah, assim, buscar mais, digamos assim, buscar mais coisas sobre o meu tema,
para mim conseguir escrever melhor mesmo, organizar melhor as minhas ideias. Principalmente Seria- porque você é minha orientanda, né? Sim, claro. Ah, tá. A cara da Jaqueline. A cara que a Jaqueline fez. Tinha que ter gravado. Não, principalmente por causa disso, né, Lucilene? Tá bom, meu amor. Tô brincando, tá? É só Tá pra bom. aí mesmo. Mas eu tô falando verdade também, tá? Tô falando verdade. Adriele. Acho que, igual a professora falou, que a orientando, tipo, eu não sei, professora, eu não sei o que que eu vou escrever, como que eu vou escrever. E eu acho que eu tô igual a Alessandra, eu tô achando que o TCC vai me matar. E agora, essa época, não vou sobreviver ao quarto ano, não. Largar até agora, que eu não começo. Não... Ah, igual a professora falou, ele já, se eu pensar, ele tá me matando já. Uhum. Mas eu tava com esse pensamento muito, tipo, a professora agora falou uma coisa que eu vou levar para o resto até o final, que é coisas positivas, que eu tava só com coisa negativa. Isso Então, mesmo. eu não digo, eu tô com aquele remoendo, eu paro, eu tenho que escrever o texto para a professora Manu, eu tenho que escrever o texto para a professora Manu, eu sei Mas nunca o que escreve. que eu coloco. Não, eu já tentei, professora, eu já iniciei. Daí eu começo, Aham. eu paro ali, fico. Daí, meu Deus, o que que eu escrevo? O que que eu escrevo? Minha nossa. Daí a gente começa, Adri, igual a Jaque falou. A gente começa a ler, a gente vai colocando mais coisa, vai colocando mais coisa. A hora que você volta a ler, tá tudo no ar. tá. Mas por que isso? É aquele quarto erro ali que eu mostrei para vocês. Qual que é o quarto erro, Alessane? A Alessane copiou. Qual que é? Eu vi que ela copiou. Fala aí, Alessane, em voz alta e abre o teu microfone. Anotou, Alessane? Eu Anotou sim não, que eu vi. assim, eu não anotei o erro, mas eu anotei o que eu preciso fazer. Eu preciso escrever o texto e ler antes, e assim, ler é diferente de estudar o material. Então, ler e estudar. Então, lembram daquela imagem lá? É só informação, informação, então vocês estão só colocando informação e não estão dando isso, sistematizando. Entendeu? Por isso que fica Eu acho solto, que Adri. depois da aula de hoje vai se encaminhando, igual a professora falou, vai um passo, depois outro passo, assim nós chegamos lá. Uhum. Isso mesmo. Assim eu espero. Vai sim. Andreína. Ah, eu acho que eu tô igual das meninas também, achando que eu vou morrer, tentando sobreviver, e agora e só pensando coisa negativa também, achando que eu não vou Me- conseguir, mas acho que agora eu vi que vai ir pra frente uma hora ou outra sai. Isso mesmo. Tem que sair, mas precisa de amor aquilo que vocês estão fazendo. De cuidado. Quando vocês amam alguém, vocês não têm cuidado com aquela pessoa? Então, gente, assim, faz carinho na pesquisa, no papel, bota um perfuminho, tá? Carinho, carinho. Bom? Mi, Tô achando que eu vou morrer também, professora. meu Deus do céu. Não, eu tenho as ideias já na minha cabeça, mas eu não consigo colocar elas no papel, chegar a digitar para te mandar o texto certinho. Também eu acho que eu preciso daquela dica lá do quarto erro, que é realmente estudar os materiais, não Uhum. pegar ali, pelo título ali, eu achei muito interessante e vou lançar lá. Aham. Mas eu nem sei se realmente aquilo vai se encaixar comigo. É. Então, assim, e o que eu quero, eu
eu vou à procura com amor, mas mesmo assim tô achando que ele vai me matar isso aí. Não, não. Mas daí, amor e ódio? Não, não, não dá. Como é que se ama e mata alguém? Não existe isso aí, né? Se você ama, você mata alguém? Não. Não, tem gente que diz, Jaque, tem gente que diz que ama e mata, mas ele não ama de verdade. Porque o sentimento de amor, quando a gente tem por alguém, a gente não mata alguém, né? Isso aí é outro sentimento, não é amor, eu acho. Vale. Essa coisinha de amor e ódio é muito história de filme. É Não, muito isso aí é coisa de adolescente, gente. eu Coisa de odeio porque me adolescente. ama. Não, Ai, não, né? Não, isso é coisa de adolescente. mas eu concordo contigo. Tipo, se você ama uma coisa, você não. Se você ama, não te mata. Com certeza. Por isso que eu falei lá já no começo. Se você não ama isso que você vai pesquisar, então larga a mão e vai pesquisar uma coisa que você quer pesquisar. Entendeu? Porque a pesquisa começa aí, né? Tá? Michele, a pesquisa não vai te matar. Tem que amar ela, tá bom? Eu sei que tem muito amor nesse coração aí tem que começar a escrever. Ai, mas eu comecei a escrever, o que que eu vou mandar para Manuela? O que você conseguiu escrever? Porque sabe o que que dói para vocês? Que é o quinto erro. Quinto erro. Dói escrever. Quem concorda, levanta a mão. Quem não levantar, tá mentindo para mim. E quem tá de fotinho, faz favor, tá? Ah, tá. Olha, já tô. Gente, Ô, professora, desculpa te interromper. Eu não diria que dói escrever. Eu diria, dói. dói. O sentido para mim, eu acho que dói você saber o que tipo, você tem a ideia na cabeça, o que você quer escrever. Mas na hora de passar, você escreve até certo ponto, depois você não segue mais. Então, o que dói mais para mim é aquela travada que você não consegue mais render conteúdo para escrever. Tá. Não, concordo. Eu conheço esse sentimento, já passei por Nesse, isso também. nesse sentido, dói. Oh, meu Deus do céu, dói, dá aquela frustração que bate, olha, isso aí mata, isso mata. Mas também, Essa não, frustração mata. mas Jaque, isso é um sentimento, já tive também. Mas tem gente que nem começa a escrever e já diz, dói escrever. Então essa pessoa nem vai escrever, porque dói muito para ela. Mas eu só vou lembrá-las que vocês estão num curso de humanas, né? E que tem que gostar de ler e gostar de escrever. Gostar de estudar. Eu nem precisava falar isso para vocês, né, gente? Vocês estão na universidade, vocês estão no segundo ano, vocês já deveriam saber disso. Na verdade, vocês já sabem, tá? Então, é muito estudo, é muita dedicação, é muita organização. Por isso que eu tô batendo muito nessa tecla aí, tá? Andressa Nekiel. Eu acho assim que todo mundo apavorado, eu acho que Amadinha, não tô conseguindo te eu acho escutar. que você, igual a gente Eu, falou, eu acho que é o teu microfone. Eu acho que é o teu microfone. Tenta tirar ele, que tá dando interferência. Tira ele do computador. agora ficou Uhum. melhor? Não, eu tava com o fone no celular, professor. Ah, tá, agora melhorou. Agora eu tirei o Uhum. fone. Isso, melhorou agora. Uhum. Tá dando pra ouvir? Tá. Uhum. Tão apavorado. O medo do que escrever, se vou escrever certo, se vou escrever errado, se vai estar certo, porque eu sou também ansiosa, então eu fico naquela, eu quero fazer, mas daí eu quero fazer tudo, e daí não dá certo, eu apago, faço de novo. Então eu acho que não seria
o medo do TCC, mas sim o que saber escrever. E as dicas que a professora deu foi muito importante, porque assim a gente vai ficar mais consciente, saber como pesquisar melhor antes de pesquisar mais a fundo ele. Que agora a gente tá mais no começo. E vocês já estão mais maduros agora, já tem uma relação maior, assim, com as coisas de pesquisa, né? Sabe o que você falou agora? Eu entendo vocês vêm, e eu também venho de uma formação, né, gente, que todo mundo diz o que é certo e o que é errado pra gente, né? E a gente fica nessa coisa assim, ai, será que o que eu escrever vai estar certo, vai estar errado? Mas é que nem aquela charge lá do professor falando, não fique brabo, vai escrever tudo de novo. E a historinha que eu contei de mim, né? Eu falei assim, até eu aceitar que realmente aquele troço tava horrível. Como que eu tinha escrito aquilo? Eu falei assim, não, o meu professor tá certo, eu agradeço por ter um professor assim que me ajude nesse movimento. Então, é a forma também de a gente receber as correções e de a gente também discutir sobre isso com o orientador, né? Mas eu entendo que vocês se preocupam muito com isso. Eu entendo. Mas vamos superar isso aí, tá? Porque a gente tem que entender que às vezes a gente não sabe tudo. E vocês vão amadurecer isso só quando vocês forem lá defender, e quando vocês forem para o mestrado, quando vocês forem para o doutorado, e assim por diante, tá? Andressa Santana. Então, acho que eu não estou sendo sufocada ainda, professora. É um tema que eu sempre quis. Uhum. Só que nem a Andressa falou ali, eu não sei. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Eu sei. Daí eu fico só pensando assim. Tá, mas assim, se você não tentar um caminho, você vai ficar parada, né? Por isso que você tem que conversar muito com o teu orientador, trocar ideias, para você ter um caminho a seguir. Mas tem que conversar, né? Faz parte isso. Porque às vezes sozinha a gente não consegue, principalmente no começo agora, tá? Certo? Maiara. Certo. Oi, Maiara. Oi, amada. Então, que tinha... Uhum. Eu sou bastante ansiosa, então eu já quero começar a fazer alguma coisa, mas aí tem várias coisas para fazer ao mesmo tempo, você vai deixando uma coisa aqui, deixando outra coisa lá, e vai ficando para trás, mas eu quero me organizar e começar logo. Isso. É como a gente começou a falar ontem, né, gente? Organização é tudo. Por isso, assim, a agenda, o planner e tal, e vai e foca naquilo lá, tá? Foca naquilo lá. E o que vocês precisarem de ajuda, tem que pedir ajuda para os professores que estão aí, tá? Em relação à pesquisa, vocês têm que vir conversar comigo, vocês não conversam comigo, vocês têm que vir conversar comigo. Me encher o saco, pode me encher o saco, tá? Nicole. Nicole. Oi. Vê se com o fone vai dar alguma interferência. Dá pra escutar? Não, dá para escutar. Ai, prof, tenho nem palavras para falar. Porque eu tô aqui, eu tô no pesquisa lá também, daí eu tô fazendo o projeto, daí eu não... Tá indo, não teve a sensação ainda que eu vou morrer, mas tá indo. Aos poucos, pesquisando e conversando com a orientadora para juntar o que eu pesquiso, o que ela pode me ajudar, para ela me auxiliar. Então, aos poucos eu tô conseguindo fazer. Não digo que tá muito adiantado, mas é de pouquinho em pouquinho que eu tô conseguindo fazer, adiantar as partes. Tá certo. Tá certo. Que bom, querida. Vai dar tudo certo. E Olivina? Oi. Oi. Eu não morri ainda, mas eu ainda tô lendo bastante, ainda tô escrevendo minha intenção de pesquisa, não encaminhei para minha orientadora ainda. Que perigo.
Eu ainda estou escrevendo a intenção. E é aquela coisa, a gente está escrevendo e está lendo. Daí você Uhum. acha que concluiu um pedaço, daí você continua lendo mais uma parte, daí você volta lá naquele pedaço que você achou que tinha terminado. Então, estamos aí. Estou tentando me organizar, ainda não me atrasei, mas a gente vai tentando. E a cada aula da professora, a gente tem um pouquinho de alívio, mas também tem um pouquinho de desespero. Não, não pode ter desespero. Tem que ser assim, ó, a força para o próximo passo, entendeu? É a força para o próximo passo. Mas eu sei o que vocês estão passando, como que vocês estão, o que passa pela cabecinha de vocês. Eu entendo isso, porque eu já passei por isso também, né? E eu tô aqui para ajudá-los, tá? É por isso que eu tô aqui, tá bom? Então, usem e abusem nesses 2 meses e meio, gente, tá? Aproveitem, só tenho 2 meses e meio, aproveitem, tá bom? Gente, mais alguma coisa? Eu acho que assim, hoje foi a aula mesmo, assim, para a gente discutir alguns erros, algumas coisas que a gente não pode fazer, mas motivá-las para seguir o barco, tá? Seguir o barco. E daí, conforme a nossa agenda lá, a gente vai agora dar continuidade nos conteúdos, tá bom? Então, agradeço muito vocês pela aula de hoje, foi muito boa para mim, espero que tenha sido para vocês também. Descansem, durmam bem, tá? E aí eu já mandei algumas coisas lá no grupo, acho que vocês já viram lá. E incentivar os colegas, né, a virem a participar ou assistir depois, porque eu acho que é importante para todos nós, né, ainda nos mantermos juntos, tá bom? Então, um beijão para todos. Como eu disse, um bom final de semana. Para mim já é bom final de semana para vocês, né? Porque agora eu só vejo vocês na outra semana. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Beijo, prof. Tchau. Beijo. Se cuidem, tá? Beijo, boa noite, Beijo, boa prof. noite, professora. Se cuidem.